Você começou o ano se sentindo perdida, sem empolgação, e sem saber se o caminho que você está seguindo ainda faz sentido? Fica nesse vídeo pra gente conversar um pouquinho. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda Ribeiro, mas pode me chamar de Fê. Eu sou psicóloga clínica, mas eu também falo sobre minhas opiniões e experiências por aqui. Então fica à vontade para pegar sua bebida favorita e já senta aí pra gente conversar. Bom, o ano começou há pouco tempo, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas talvez você se lembre de que tem esse sentido diferente no ano novo. Que não tem mais aquela empolgação, aquela esperança de que realmente as coisas vão mudar e talvez até tenha parado de criar suas metas como costumava fazer. Inclusive, você pode até ficar pensando, cadê aquela energia renovada que tá todo mundo falando que tá sentindo? Porque você só tá se sentindo cansada e angustiada com a sensação de estar perdida. Você faz o que precisa ser feito, cumpre suas responsabilidades, tenta se organizar, mas por dentro ainda existe uma sensação estranha de vazio, de confusão, de que algo não tá fazendo sentido. E o mais angustiante não é nem não saber o próximo passo, é não saber mais se esse caminho ainda é seu. E eu sei como isso pode ser angustiante. Inclusive, esse vídeo também é pra mim. E é engraçado falar isso aqui, porque eu sinto como se esse espaço realmente fosse algo mais íntimo, sabe? Que só as pessoas mais próximas vão saber disso. Então eu me sinto um pouco mais confortável de falar isso aqui. E eu sei que tá passando por esse momento é realmente muito angustiante, não é uma fase legal. Mas eu acho interessante você perceber como você fala com você mesma quando você se sente assim. Se você tenta se entender ou se corrigir, ou se você dá abertura para esse momento de não saber, ou se você se pressiona a se decidir rápido. É engraçado que nesses momentos parece que nada faz muito sentido, né? Até o que antes para mim era muito claro, eu já tava me questionando se era realmente isso, sabe? E essa angústia ela acontece porque o nosso cérebro odeia incerteza. Ele foi programado para buscar previsibilidade, controle e segurança. Então quando a gente se sente perdida, não sabe o que fazer, e o caminho fica um pouco confuso, o nosso cérebro ele entende isso como uma ameaça. E acaba entrando no estado de alerta, porque ele não consegue prever o que vem pela frente. E aí, quando você não tem clareza de direção, o nosso cérebro começa a fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é criar cenários, antecipar riscos e tentar te proteger de alguma forma. Só que essa proteção vem em forma de angústia, de confusão mental, de cansaço emocional. É aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa, alguma decisão. Por isso, muitas pessoas no começo do ano se sentem pior, e não melhor. O ano novo traz essa expectativa social enorme de clareza, de metas, de energia e decisão. Só que quando isso não acontece, o nosso cérebro entra em conflito. Porque, querendo ou não, nessa fase, a gente acaba pensando, era pra eu estar decidida, mas eu não tô. E, inclusive, escrevendo esse roteiro, eu lembrei de uma frase que eu conheci pela Bruna Martioli, que é uma professora de literatura que faz conteúdo aqui na internet também. Que a frase é preciso sair da ilha para ver a ilha, do escritor José Saramago. E essa é a primeira coisa que você precisa entender. Eu sei que de primeira talvez não faça muito sentido, mas pensa comigo. Quando você está envolvida num problema e você não consegue ver nenhuma solução, é porque você precisa se afastar para enxergar de outra forma. Quer ver ficar ainda mais claro? Sabe quando você está conversando com uma amiga de um problema que você está tentando resolver há um bom tempo e ela simplesmente te dá uma ideia ou vê uma solução que você nunca tinha pensado, não tinha enxergado ainda? Isso acontece porque ela tá olhando de fora. Ela não tá com os mesmos sentimentos que você, não tá tão envolvida naquilo. E consegue ver de outro ponto de vista. Inclusive, você pode fazer esse exercício. Quando você tiver com um problema que você não enxerga uma solução, tenta ver esse problema como se você estivesse vendo um filme. Você deixa de ser a protagonista ou participante do filme e se coloca como telespectadora. Porque assim, você se olhando de outro ângulo, você consegue achar uma solução diferente. Ou até mesmo você consegue perceber mais sobre você mesma. Por exemplo, às vezes se você está conseguindo se enxergar naquela situação onde você teve uma discussão, você consegue identificar que talvez você precise melhorar sua comunicação, ou melhorar sua expressão, ou algo mais palpável mesmo, como fazer uma tarefa antes de reclamarem, ou de se tornar algo ainda maior mesmo. Mas eu sei que às vezes você pode ter um pouco de dificuldade de visualizar a sua vida dessa forma. Então eu quero que você entenda melhor o que está te fazendo ter essa sensação de estar perdida. E para isso, eu vou te fazer algumas perguntas e quero que você responda com sinceridade, tá bom? O que exatamente está confuso? É a sua rotina? É o caminho que você quer traçar? São suas expectativas? Ou são suas escolhas, como a sua carreira, o seu relacionamento, o seu estilo de vida, suas amizades? Assim a gente já consegue ter um melhor direcionamento do que está te incomodando. Agora eu quero que você perceba se você está se sentindo perdida porque você não sabe o que você quer,
ou porque você tem medo de admitir o que você quer? Essa sensação de estar perdida, ela apareceu de repente ou ela foi se acumulando? Se ela foi se acumulando, você lembra quando que ela começou? Porque esse pode ser um bom norte para você entender o que aconteceu que fez com que você mudasse as coisas por aí. Agora, para você entender mais sobre o seu caminho, se pergunta: esse caminho que eu tô seguindo hoje foi uma escolha consciente minha? Ou foi o que parecia mais esperado pelos outros e eu acabei seguindo? Porque muitas vezes a gente segue expectativas familiares, o que é visto como certo socialmente, o caminho mais seguro, ou até mesmo a versão de sucesso que a gente aprendeu que deveria buscar e não necessariamente era aquilo que fazia sentido pra gente. E começa a perceber também em que momento que você começou a viver mais no eu tenho que do que eu quero. E aqui, claro, eu quero pontuar que eu sei que em diversos momentos a gente faz mais coisas por obrigação na vida adulta do que coisas que a gente realmente quer. Mas pensa no geral da sua vida. Se você tem feito apenas coisas por fazer, por pura obrigação, ou se tem momentos de lazer, tem um esporte que você gosta incluído no seu dia a dia, ou se você simplesmente segue a vida só fazendo o que você precisa, sem fazer algo prazeroso no seu dia a dia, sem um momento pra você. E aí, se você identificar que isso tá acontecendo, eu já te aconselho a mudar e tirar um tempo pra você, nem que seja 15 minutinhos por dia. Seja pra se maquiar ouvindo uma música, ler um livro, ou caminhar com seu cachorro sem o celular, realmente estando presente naquele momento. Pra realmente ter um momento só seu. Outra coisa, se você tivesse a liberdade total de decepcionar alguém, o que você faria de diferente? Teria feito outra faculdade? Terminaria um relacionamento? Trocaria de emprego? E o que você mantém por medo de mudar? Não por vontade real. Por exemplo, se você não tivesse medo, você começaria um negócio do zero? Você se arriscaria a postar conteúdo na internet? O que o medo tem te travado de fazer? E claro, a gente não pode deixar de considerar que a gente muda ao longo do tempo. E às vezes tem coisas que ainda precisam ser ajustadas, só que a gente acabou não reparando ou deixando para depois. Então agora eu quero que você pense: o que fazia sentido para você no passado, mas hoje não faz mais? Eu estou tentando resgatar quem eu era ou entender quem eu estou me tornando? O desconforto que eu sinto hoje é um sinal de erro ou amadurecimento? Percebe que por vezes a gente muda, mas tem alguns aspectos que ficam e precisam ter uma mudança mais consciente? Isso porque essas coisas não mudam de uma hora para outra. Muitas vezes é um processo que a gente precisa realmente passar para entender o que precisa ser ajustado. E é por isso que você não precisa ter todas as respostas. Eu sei que você quer realmente resolver tudo de uma vez, porque isso acontece quando o nosso cérebro entra em alerta por causa da incerteza. Mas não é o momento de tomar grandes decisões, até porque isso pode piorar a sua ansiedade. E o que mais ajuda o seu cérebro quando você se sentir perdida não é decidir tudo agora, é criar microsensações de segurança. Por exemplo, manter a sua rotina, como cuidar do seu sono, sua alimentação, seu exercício físico, reduzir decisões grandes por um tempo e separar refletir de agir. Pensa que você não precisa decidir rumo da sua vida inteira, você só precisa decidir o próximo passo. E estar se sentindo perdida não significa que você está errando. Às vezes só significa que a sua versão antiga não está mais cabendo nessa sua nova fase. E a sua nova versão, ela tá se formando e precisa de alguns ajustes. E eu quis trazer esse vídeo principalmente para mostrar para você que você não tá sozinha, que eu também passei por isso. E vai ser uma fase. E como toda fase, vai passar, tá bom? Confia. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, comenta aqui pra eu saber. Eu fico muito feliz quando eu vejo comentário de vocês aqui. E claro, se você quiser receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. E tchau, tchau!